Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje estamos com um convidado super, mas super especial, Ricardo Dias. E aí, Ricardinho, tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, Johnny. Prazer é todo meu. Ricardinho, vamos começar aqui com a primeira pergunta, a pergunta inicial, para abrir o podcast e pra gente já começar tendo uma ideia um pouco sobre quem é você, tá bom? Então a pergunta é, como foi sua carreira de vida, sabe? Como foi sua jornada de vida? Onde você começou, onde você tá hoje? Brevemente. Pô, legal, mais uma vez, é muito bom tá aqui com você, porque você vai inspirar muita gente com esse podcast. Eu realmente acredito que você vai tocar o coração das pessoas e inspirá-los. E eu sou um de muitos que passou e vai passar por aqui. E é um prazer estar respondendo essas perguntas para você. Eu, na verdade, comecei minha vida longe daqui, no interior do Paraná, em Londrina. Sonhava em ser jogador de basquete, mas, como você pode ver, não deu muito certo, né? Por razões óbvias. E sempre tive na cabeça um negócio que é interessante, você está conversando com um monte de gente aqui nesse podcast, e eu sempre tive um sonho de ser executivo. Eu queria trabalhar numa grande empresa, sabe? Eu via aqueles filmes, os caras em Nova York, sabe? Naqueles grandes prédios, aquela selva de pedra, saindo de terno e gravata e não sei o quê. E eu falava, nossa, eu quero ser um homem de negócios, tá ligado? Eu, apesar da brincadeira do basquete, que foi um esporte que eu acabei praticando, depois andei de bicicleta, o esporte sempre foi muito presente na minha vida. Eu morava em casa de rua, uma cidade ainda naquela época muito segura, tive uma vida tipo de filme americano, tá ligado? Tipo, o filme... Aqueles filmes dos anos 80, eu sou do final da década de 70, então os anos 80 marcado por grandes filmes, E.T., De Volta para o Futuro, Indiana Jones. Então tudo que a gente via nos filmes a gente fazia na rua. Então eu fui muito influenciado pela cultura americana, pela cultura de filmes, que era o grande produto global, lembra? Não existia internet, você não tinha acesso às coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo. E Hollywood era, né, eu que fiz uma carreira no marketing, era o grande, na minha opinião, continua sendo um grande produto global. O que Hollywood faz acaba indo pro mundo inteiro. E eu realmente me inspirava naquelas pessoas, naqueles filmes, naqueles caras trabalhando, né, naqueles prédios e tal, e eu acabei terminando a escola em Londrina, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Esse intercâmbio me abriu portas, fiz faculdade nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, logo depois da fusão de duas grandes cervejarias brasileiras. Hoje são grandes marcas até hoje, Brahma e Antártica, que na época eram companhias distintas, se juntaram para a criação da Ambev. E eu chego no Brasil de volta, depois de formado, isso no ano 2000, entro na Ambev, começo uma carreira na área de vendas, vou subindo, mudando de área, mudando de país. Saí de São Paulo, fui para Londres, depois Toronto, depois Xangai, depois Nova York, depois Cidade do México. Enfim, rodei o mundo, volto. Fico mais alguns anos aqui como CMO. O CMO é o chefe de marketing, né? O Chief Marketing Officer. Acabo 20 anos ali e naquele final de carreira, não influenciado pelos filmes dessa vez, e sim pela vida como ela é. Eu falei, agora eu gostaria de pegar talvez os próximos 20 e empreender. E aí eu comecei a empreender em algo que é a minha paixão, que é a construção de marca. Então esse é o resumo da história. E como que você tomou a decisão, assim, de sair da Ambev, que também é um pouco parecido com o que você faz hoje, né? Nessa área de marketing. Como que você saiu da Ambev e decidiu, eu vou criar minha própria marca de marketing, entendeu? Eu vou fazer o meu, entendeu? Eu vou sair da empresa e... É uma belíssima pergunta, porque eu sou muito grato a tudo que eu construí na Ambev e a carreira que eu tive, ao apoio da minha família, da Marcela, a gente ter morado em tantos países, muita gente se sacrificou por mim. Logo, eu sou muito grato a isso, mas, ao mesmo tempo, eu estava num momento de mudança de vida e foi uma decisão muito bem pensada, mas foi uma decisão realmente que eu acredito que veio na hora certa. Eu não acho que tem uma fórmula para você começar a empreender, mas, no meu caso, foi muito bom eu ter trabalhado numa grande empresa com uma cultura forte e vencedora por 20 anos. Porque quando eu decidi empreender, eu estava muito mais maduro, eu estava muito mais bem preparado, principalmente no aspecto de liderança. Na minha opinião, quando as pessoas começam a empreender muito cedo, muitas vezes elas não acabam se solidificando como líder, e isso pode atrapalhar no desenvolvimento do negócio delas. Então, no meu caso, foi muito legal porque eu consegui trabalhar 20 anos no lugar, aprendi bastante.
E naquela época depois, ali com uns 40 e tantos anos, eu me sentia pronto. Então, a decisão, ela estava muito bem embasada, porque era como se eu tivesse treinado por 20 anos para fazer aquilo. O mais difícil da decisão foi essa mudança de esporte. Porque é como você sair de um esporte do futebol e pro basquete. São coisas completamente distintas. Por mais que você sabe, eu sei correr, eu sei jogar em equipe, eu sei... Tem algumas coisas que obviamente você transfere. Mas a mudança de executivo para empreendedor foi drástica. E não vou mentir para você. Dá um frio na barriga. Foi muito emotiva para mim. Eu tinha praticamente um casamento com a Ambev, mas eu não tenho dúvida que eu tomei essa decisão na hora certa. Então, mais uma vez, eu repito, não acho que existe uma fórmula, mas foi muito bom eu ter aprendido bastante e depois ter começado a colocar isso em prática. E no meu caso foi realmente, você na tua pergunta, você sintetizou talvez a grande razão da mudança, que foi, eu queria começar uma marca do zero, minha, com recursos próprios, assim, sabe? E ver, como um filho, ver nascer e crescer. E é assim que eu sinto com o que eu faço hoje. Que legal, que legal. Agora vamos voltar lá pro passado, tá bom? Tá bom. Lá quando você era criança. Lá, De Volta para o Futuro, nas ruas de Londrina, na década de 80. Exatamente. Eu e minha bicicleta. Exatamente, Vamos você lá. sabe bicicleta. Quando você era criança, o que você queria ser quando você crescesse? Executivo. Executivo. Eu queria ser um homem de negócios. Que na minha época, Johnny, eu vou ser muito sincero com você, eu nunca tinha, com a tua idade, eu nunca tinha escutado a palavra empreendedor. Eu fui escutar a palavra empreendedor muito tempo depois. Nem passava pela minha cabeça ser empreendedor. E pra te falar a verdade, olhando pra trás, o que eu queria ser, na verdade, é esse homem de negócios, que pode ser via executivo e via empreendedor. E a boa notícia é que eu tô vivendo essa vida por completo, porque eu já fui executivo e agora tô sendo empreendedor. Tá bom, e isso de empreendedor não era, tipo, nada presente na sua vida? Tipo, você não via algumas pessoas vendendo na rua o próprio doce, ou você via e não sabia o que era? Cara, eu via, mas aquilo ali pra mim não era... É uma pergunta interessante, porque aquilo ali era um emprego. Não era uma carreira, sabe? Óbvio, eu sempre fui um cara desenrolado, um cara de querer fazer negócio, mas eu queria construir alguma coisa muito maior. E essa noção que a gente tem de empreendedorismo hoje, principalmente com ferramentas, tecnologia, etc., não orbitava no meu ecossistema. Na minha opinião, naquela época, pensando e refletindo lá para trás, empreender era ter um negócio pequeno, era ter, sabe, uma loja, um restaurante, que foi o que aconteceu na minha família. Meus pais tiveram um restaurante, entendeu? Mas era uma visão muito menos romântica. Não é, vou empreender, criar um negócio grande. Não, você vai ter um negocinho ali. Muito parecido com um emprego qualquer, entendeu? A diferença é que você é dono daquele teu negócio, o outro você não é, mas era muito mais limitada do que é hoje, sem dúvida nenhuma. E você chegou a ter alguma influência nesse restaurante? Você chegou a trabalhar ou alguma coisa assim? Não, eu acabei saindo de casa cedo, porque como eu fui morar nos Estados Unidos como intercambista, eu fui com 16 anos. E acabei e nunca mais voltando. Então eu saí cedo. A influência, para te falar a minha verdade, veio sim. Eu acho que você tem influência, né, no caso, meus pais, amigos, pai de amigos. O ecossistema sim te influencia. Mas eu volto, eu nunca respondi essa pergunta, eu nunca pensei no que eu vou te falar agora. A primeira vez, você me provocou a pensar diferente. Eu, olhando para trás, eu ainda acredito que grande parte da influência cultural na minha vida, hoje, tem a internet, né? Você vê, o TikTok influencia muitas pessoas. Eu vejo pelas minhas filhas, eu vejo, talvez por você, tudo que é cultura, né, tá chegando através do digital. Na minha opinião, olhando para trás, quem fez esse papel foram os filmes americanos. Muito do que eu queria ser, do que eu desejava, do que eu queria comprar, do que eu queria, os lugares que eu queria conhecer, estavam chegando até mim através dos filmes americanos. E seus pais tiveram influência no que você é hoje? Profissionalmente não. Não. Certamente os meus valores, o meu caráter e quem eu sou foram em grande parte moldados pela educação que eu tive em casa. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre me deram muita liberdade e eu também era muito inquieto e muito bagunceiro. Então, eles estavam mais preocupados em me colocar na linha do que... Eu não sei se eles tinham esperança que eu ia fazer... que eu ia encontrar meu caminho. Eles estavam mais preocupados. Fica aqui, não sai de longe. Porque eu era muito bagunceiro.
Mas muito bagunceira. Então eles lidaram tranquilo com a sua ida para os Estados Unidos. Que eu acho que foi muito bom. Foi meio, vamos tentar. Vai lá para os Estados Unidos para ver se... ver se alguma coisa melhora. Mas eu acho que uma coisa que eles sempre me deram, que foi muito legal, foi o espaço, a liberdade para poder explorar meu próprio caminho. Tá, e você foi muito cedo, né? Pra morar Sem fora, dúvida. morar sozinho. Sem dúvida. E você ficou com alguma família lá? Fiquei, ou... morei na casa de uma família. Mas lembra que era uma época, quando eu fui para os Estados Unidos morar lá, ainda pré-internet. Então eu não tinha foto, eu não tinha... Nunca conversei com eles pelo telefone. Tanto é que eu acabei mudando de família. Mas você chega num lugar sem saber exatamente... Você olha no mapa, um mapa ainda físico, né? Não tinha nem Google Maps. E aí você olha lá uma cidade no interior do Tennessee. E aí você pega um avião, chega lá e tem alguém no aeroporto te esperando. Nossa. E é difícil essa adaptação com essa família nova? Foi muito difícil. Foda, né? Foi, tanto é que eu acabei mudando, porque não dei certo, não rolou na primeira. A primeira família que eu fui, pra você ter uma ideia, não tinha nem filhos. E aí eu acabei mudando para uma família que tinha filhos, uma pessoa que eu conheci, um garoto do colégio, me convidou para ir morar com ele e foi uma mudança, assim, a mudança foi radical e foi muito legal, eu tive uma experiência incrível. E aí, mesma idade, tudo? Exatamente. Que legal. Foi muito legal. Queria agora voltar um pouco no seu negócio, falar um pouco mais do seu negócio, tá bom? Na sua carreira, você começou muito cedo. Queria saber se você recebeu muito não na sua jornada da vida, assim. Pra te falar bem a verdade, eu vou responder a tua pergunta voltando no assunto anterior. Tá. Porque uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter ido morar fora, morar sozinho, teoricamente, né? Sem meus pais, sem o meu círculo de proteção. E ali eu recebi muito não. Não da vida, né? Não da sociedade, não da cultura local. Isso foi muito legal. Foi muito duro. O meu ano fora foi muito difícil. Foi muito difícil. E olha que era um ano ainda pré-rede social. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha FOMO. Eu não sabia o que estava rolando aqui. Mas se eu pudesse dar um conselho para as pessoas... Hoje, inclusive, é muito mais fácil. Morar fora, morar sozinho. De novo, não tem uma idade certa. Mas para quem puder ter uma experiência fora de casa, desprotegida, tomar uns nãos da vida, isso sem dúvida nenhuma faz a diferença. É difícil, é duro, dói, né? Mas foi muito bom. Logo, quando eu comecei a minha carreira corporativa, que também no começo você toma muito não, eu me sentia um pouco mais preparado, sabe? Eu tinha um pouquinho mais de maturidade, eu já tinha tomado muito não. O fato de você chegar num país sem saber falar a língua, por exemplo, já é um não. Já é um não, né? Você fala, cara, você é de outro país, você já é de outra cultura, você já é de outro lugar. Pra você ter uma ideia, eu fui morar num lugar que eu fui o primeiro estudante internacional naquela escola. As pessoas assim, sabe? Então, isso foi muito legal. E eu sempre lidei muito bem com essa diversidade. Eu sempre fui um cara muito inclusivo, eu me dei muito bem. Então, eu acho que hoje tá mais difícil você tomar não. Sim. Logo, eu procuraria... principalmente pra essa galera que te escuta, essa galera jovem, procura maneiras de tomar mais não na vida, que isso vai te ajudar, entendeu? E o começo da carreira é um ótimo momento de tomar não. E se você não tá tomando muito não, provavelmente você não tá arriscando o suficiente. Exatamente, você não tá tentando o suficiente. Porque se você tá playing too safe, se você tá jogando ali, batendo a bola de lado e não tá errando o passe, não tá tomando não, tá alguma coisa errada. Tá. Um bom sinal, na minha opinião, é tomar não. É tomar não. Tá. E tem muito a ver também com você ter problemas, né? Problemas pra resolver. Quanto mais problemas você tem, mais você vai aprendendo. Eu queria saber desses nãos da vida, não da sociedade que você tomou. Teve algum não específico que... Não precisava ser um específico que alguém chegou pra você e falou não. Mas, tipo, teve algum não que a gente tava falando desse sentido que fez você pensar mais, sabe? Não, sem dúvida. Na verdade, é uma categoria de nãos. Tá. No meu caso, a primeira vez que eu tive que lidar com uma frustração que dói, que machuca e que realmente fere teu ego e faz você questionar a tua vida, profissionalmente falando, é quando você começa a entrevistar para arrumar o primeiro emprego. Cara, isso é duro. Porque... certamente você vai tomar muito não, entendeu? E aí você fala assim, caramba, eu cheguei até aqui, fiz escola, fiz faculdade, talvez
você tenha tido uma bolsa ou alguém pagou pela tua faculdade, você investiu muito tempo, recurso, dinheiro na tua carreira, aí você começa a fazer entrevista de emprego e aí você começa a tomar não, você fala, caramba, meu, o que eu faço agora, tá ligado? É esse primeiro capítulo da vida profissional, ele é muito interessante e é o primeiro grande teste para um jovem que tá começando a carreira. E como faz pra você lidar com esse não, sabe? Pra você não desistir quando você recebe esse não. A boa notícia é que eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não tomou um não na vida. Ou seja, estatisticamente... Não faz parte. Exatamente, entendeu? Então eu acho que é por aí. E você vê isso acontecendo em outras facetas da vida, né? O Michael Jordan tem uma frase célebre que ele fala, eu erro todo arremesso que eu não tento. Né? Não sei se você sabe, o cara que mais errou arremesso na história da NBA foi o Kobe Bryant. Mas você não sabe disso, porque você sabe que ele é um grande campeão, você sabe que ele fez muitas cestas, você sabe que ele ganhou, né, títulos, etc. Então, tomar não faz parte desse processo. Então, eu acredito que você tem que usar isso, você tem que aprender a usar isso como combustível para você chegar no sim. Tá. E tem algum valor na sua empresa hoje em dia que você considera que é o maior valor da sua empresa, o que realmente faz ela andar, sabe? O que realmente faz o seu time ficar motivado todo dia para continuar trabalhando e pro negócio dar certo? Eu acho que existem algumas coisas. De novo, cada empresa, como cada família, tem os seus valores, a tua cultura, a tua maneira de tocar o negócio. Eu acredito muito em alguns valores. Por exemplo, uma cultura meritocrática. Você criar um negócio que as pessoas sintam que elas vão poder ser promovidas através do mérito delas. Isso, na minha opinião, é um valor fundamental para o crescimento de uma empresa. Você ter um sonho grande, uma ambição. As pessoas serem... Todo mundo gosta de ter, né, um sonho, de buscar esse sonho, de chegar lá. Então, mais uma vez, um outro componente de uma cultura vencedora, na minha opinião. 3... que eu acho muito importante, que na minha opinião ainda falta muitas vezes, e eu luto todo dia para isso. Você ter um lugar onde não seja burocrático, onde as coisas andam, e mais, onde as pessoas possam correr risco e possam tomar não. Porque é muito bonito você falar que aqui as pessoas podem errar, mas aí você vai lá e pune toda vez que alguém erra. Então você criar uma cultura, um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para tomar não, para tomar risco e errar, na minha opinião, é algo que pode fazer diferença no sucesso do teu negócio. Tá, e algum valor pessoal seu? Energia, otimismo, aquela sensação que, vai dar, sabe? Que você vai conseguir fazer, que você acredita e você consegue inspirar as pessoas a vir com você mesmo se não tá muito claro. Então, isso é um valor que eu carrego pra minha vida. Eu sou um cara naturalmente otimista. Eu sou um cara que eu tendo a olhar as coisas com bons olhos. A Marcela, a minha esposa, ela sempre fala, né? Pô, você sempre achar um negócio bom. Você vai lá no restaurante, puta, a comida tá ruim pra caramba. Nossa, o banheiro é super legal, tal, não sei o quê, entendeu? Nossa, o atendimento tava incrível. Então eu sempre tento extrair alguma coisa boa daquela experiência e olhar pra frente e seguir a vida. Eu dou risada que eu te conheço e eu percebo isso quando eu te encontro. Então... Toda vez que eu te encontro, não tem como não sorrir, entendeu? Você sempre tá positivo, fala, e aí, tudo bom? Vamos fazer aí, vamos fazer acontecer. É isso aí. Eu acho isso muito legal também. E é algo da minha... De novo, não é a receita, não é que todo mundo tem que fazer isso, ou o correto é isso, mas é o que me ajuda a levantar e me inspirar os outros e a ter uma vida que eu acredito que é muito mais prazerosa assim. E você tem alguma dica pra ser mais otimista, sabe? Uma dica pra você conseguir acordar e falar, vai dar certo, assim. Você vai morrer. Pronto, tá aí. Esse deveria ser o seu maior incentivo. É a única certeza que a gente tem. Mas por que incentivo? Porque, tá acabando o tempo, né? Ou seja, você sabe que você não vai estar aqui pra sempre, cara. Não espera. E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Eu sei que parece meio clichê o que a gente tá falando, mas eu acho que as pessoas não pensam nisso. Elas passam tempo demais se preocupando com coisas pequenas, com bobagens, com a opinião de pessoas que elas nem conhecem. E muitas vezes com algo que não vai atrapalhar o longo prazo. Então, cara, aquilo ali é muito pequeno. Aquele momento. Então passa por cima e vai pra cima, vai pra frente, sabe? Segue a vida porque ela vai acabar.
Caraca, isso é pra pensar, tá? Você tem que pensar muito, que eu acho que até hoje em dia a galera procrastina muito. Perfeito. Entendeu? Fica muito no celular, acorda, fica 5 horas vendo série, entendeu? E eu acho que você tem um limite, sabe? A vida vai acabar. Isso aí. Tem um fim. E tá tudo bem você ter os seus momentos de ficar no celular, eu adoro também, de ver série. Sim, tá claro. tudo certo, entendeu? Eu acredito que, de novo, não tem uma fórmula. Você tem que fazer o que você gosta e você tem que fazer algo que te dá prazer, mas você também tem uma frase, tem um cara que eu gosto de escutar, ele é um pouco polêmico, mas ele fala muita coisa boa. Eu acho que hoje em dia também as pessoas estão muito, né, polarizadas, ou é isso ou é aquilo, ou é esquerda ou é direita, ou é... E esse cara é o Scott Galloway, e ele fala, né, paixão é o que te tira da cama, é o que te faz levantar, e talento é o que paga as contas. Então, a dica que ele sempre dá pra pessoas jovens é o seguinte, cara, começa no talento, depois vai pra paixão. Porque geralmente quem começa na paixão já é rico, entendeu? Então, eu gosto dessa frase, óbvio, que você tem que, né, entender o significado por trás dela. Mas, quando você tá começando a tua carreira, não necessariamente tudo que você vai fazer é o que te vai dar mais prazer na vida. Uhum. Então, você tem que saber encontrar o prazer naquilo ali. Senão você tá ferrado, entendeu? Todo mundo começa da base. O jogador de futebol começa na base, o advogado começa na base, o médico começa na base, o executivo, o empreendedor começa... Nenhum empreendedor começa rico ganhando. Exato. Então, cara, no começo, principalmente no começo da tua carreira, principalmente as pessoas que estão nos escutando, jovens, saiba que vai ser difícil no começo. Você vai tomar muito não. Saiba que você vai ter que... Não vai ser tudo prazer, não vai ser tudo lindo, não vai ser tudo... E você vai ter que achar qual é o seu talento. Então... Pega lá na tua empresa, no teu negócio, no teu time, o que você está fazendo, acha um lugar que você faz a diferença, onde você entrega resultado. Essa é a melhor maneira de você crescer na carreira. Encontra um lugar que você dá resultado e vai mostrar resultado ali. E ali provavelmente o que vai acontecer? Você vai ser promovido, aí você vai ser promovido de novo, aí você vai crescendo, e aí você, de novo, qual é o segredo, na minha opinião? Encontrar prazer nessas coisas. Por isso que eu vivo a vida dessa forma, porque se você encontrar um micro prazer ali... É mais fácil você ter paixão aliada ao teu talento. Tá, que legal, que legal. E eu quero te perguntar, quando você acorda ou quando você vai dormir ou durante seu dia, tem algum hábito ou algum ritual que você faz, assim, que você acha que te ajuda a ser mais energético, que te ajuda a ser mais otimista durante o dia, ser mais feliz, sabe? Ter mais paixão. Tem algum hábito, assim, específico? Bom, Johnny, até você e eu, a gente tá usando o Whoop, né? Até eu comprar esse negócio, eu achei que eu dormia muito bem. Aparentemente, eu não durmo tão bem assim. Tá falando que eu posso melhorar. Mas eu tô falando isso porque, sem dúvida nenhuma, sono é uma coisa muito importante. Então, assim, durma bem. Durma bem. É a primeira coisa, na minha opinião, que não custa dinheiro. Você não precisa se esforçar muito, ou seja, não é algo complexo. Dá pra você fazer, né? Tem uns hacks que você pode fazer que são fáceis de fazer. Então, a primeira coisa é durma bem. Se eu tivesse que resumir em uma coisa, toma água e dorme bem, que é meio caminho andado. Entendi. Queria falar um pouco também sobre tempo com você, tá? Como você faz pra balancear o seu tempo com a sua família, né? Com seus filhos, que eu sei que você tem filhas. Com a sua esposa. Então, isso aí pode ser tudo família, tudo junto também. Amigos, empresa, e um tempo pra você mesmo, pros seus estudos pessoais. Como Perfeito. Você faz assim pra balancear tudo isso junto no seu dia a dia? Tem muita gente que fala dessa relação entre work-life balance, né? Eu não gosto dessa definição, porque quando você começa, na minha opinião, fazer esse tipo de divisão na tua vida, você começa a criar barreiras mentais que te prejudicam. Na minha opinião, você não deveria ter sempre buscando, né, não, isso aqui é trabalho, isso é ruim, não, isso é... Não, cara, você tem que encontrar, na minha opinião, uma maneira de fazer tudo isso, ter esse equilíbrio, mas não separando como se fosse isso é bom, isso é ruim, sabe? Isso eu posso, isso eu não posso. Então, a maneira que eu... E muitas vezes vão acontecer coisas no seu dia a dia que não te permitem fazer aquilo ali da melhor forma possível. Eu vou te dar um exemplo. Uma das grandes diferenças entre a minha vida como executivo e agora como empreendedor é o controle da minha agenda. E se você escolheu ser executivo ou executiva, por exemplo, você tem que saber que você não vai controlar a tua agenda. Agora,
você tem um salário no final do mês. Entendeu? Então, Não vale a pena. Exatamente. Então, sabe, eu não acredito ter uma resposta mágica que serve pra todo mundo. Você tem que buscar, na verdade, o que funciona pra você. Tá, o que fica melhor, a logística da sua vida, né? Não existe um manual, na minha opinião, sabe? Não, faça isso, faça aquilo. Eu acho que a gente tá vivendo num mundo que as pessoas estão ficando cada vez mais focadas no headline, né? Não tem muita profundidade. E tudo agora é um hack, tudo é um vídeo de 30 segundos, tudo... Sim. Entendeu? Pô, não é assim. Se fosse tão fácil assim, cara, você ia lá, passava, né, meia hora lendo 3, 4 coisas e você ia ser uma pessoa brilhante. Não é assim. Você tem que testar, tem que tomar não na cara, tem que praticar, tem que errar, tem que levantar, tem que fazer de novo. E você vai se ajustando. E como que você lida com imprevisto no seu dia a dia? Você falou que sua agenda é muito cheia, vai aparecendo uma coisa atrás da outra. Como que você lida com esses imprevistos? Eu particularmente gosto disso, então eu vejo isso como um mini desafio, assim, sabe? Quando vai aparecendo coisa, vai fazendo aí. É meio que a gente fala de gamificação hoje, né? Eu gamifico minha vida muitas vezes. É como se isso fosse um jogo. E aí você tá correndo, pum, vem uma pedra. Tá, aí você desvia, aí você usa o negócio, sabe? É exatamente assim que eu vivo no dia a dia. Você vai vendo isso como desafios que você tem que vencer. E eu gosto dessa sensação da jornada. Puta, eu vou passar de fase, eu vou pra próxima, eu vou superar esse obstáculo e assim por diante. E você gosta de um padrão na sua rotina? Tipo, eu não digo um padrão de imprevistos. Eu tenho horário, nesse horário, todo dia eu tenho uma reunião. Entendeu? Tirando esses imprevistos, você tem algum padrão de esporte que você faz todo dia? A gente fala, 10 horas eu pedalo. Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho hábitos. Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, eu adoro acordar e tomar uma xícara de café. Mas não é sobre a cafeína em si. É sobre o momento. Então muita gente fala assim, não, você tem que meditar todo dia, você tem que... Sabe o que eu faço muitas vezes? Eu medito nesse momento. O fato de eu acordar, pegar uma xícara de café e poder sentir o cheiro, pensar, organizar meu dia, agradecer pelas coisas que eu tenho e tomar aquele café, é um belíssimo momento para eu me conectar comigo mesmo e fazer essa meditação. Vou te dar um outro exemplo. Eu amo sauna. Eu acho sauna a coisa mais legal do mundo. E se eu pudesse, eu faria 2 vezes por dia, todo dia. Por quê? Eu fico 20 minutos ali, e principalmente numa era onde tá cada vez mais difícil estar longe do seu celular, né? Felizmente, o celular, pelo menos o meu, não funciona na sauna. Então é um momento muito bom pra mim. Então, o que eu acho que as pessoas devem fazer é encontrar também esses momentos que elas possam entrar nesse estado de, por exemplo, meditação. Vou te dar uma outra coisa que vira mexe eu faço, que é uma hora que eu quero aquele negócio de você buscar significado, de mindfulness, etc. Sabe uma dica que eu te dou que é excelente pra isso? Lavar louça. Cara, lavar louça é uma parada que pra mim é super legal. Você chega lá, final de semana, estamos lá em casa, tal, empilha um monte de coisa, tal. Eu sei que eu vou ficar 10 minutos lavando louça, mas aí a dica que eu dou é a seguinte: lava a louça. Pensa na louça. Pensa no detergente, na esponja, olha pro prato, faz esse exercício, entendeu? Fica ali. Puta, gostou? Você conseguiu focar? Legal. Ah, não gostei. Tenta chamar outra coisa. Talvez regar planta. Talvez... Tá entendendo? Não é nada, não precisa, cara, comprar um curso na internet, ir pro botão pra fazer isso. Tem coisas simples no nosso dia a dia, hábitos simples, que você pode fazer, que eu acredito que, se feitos com consistência, eles são muito valiosos pro longo da tua vida. E que te ajuda também a pensar com a alma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pensar dentro de você, Perfeito. Com você. E tá cada vez mais difícil. Porque toda vez que a gente abre e dá aquele swipe, é um pouquinho de dopamina que a gente tem aqui no cérebro, que é uma delícia. Então eu acredito, mais uma vez, falando de equilíbrio, você tem que encontrar essa dopamina em outros lugares. Senão você vai ficar 5 horas por dia vendo série, como você falou. Exato. Exatamente. E você sente vazio na sua mente, às vezes? O que você faz quando você sente esse vazio, sabe? Quando a ideia para de vir, você já tá super estressado, você, putz, acabou minhas ideias, o que eu faço? Pô, curte. Curte aquele momento. Eu acredito que mais uma vez, é uma dificuldade que a gente tem hoje. Cara, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tá tendo ideia agora? Tá tudo bem. Tranquilo. Entendeu? Relaxa.
curte esse momento. Enjoy the ride. Tá ligado? Assim, tá ótimo. Pô, olha que legal. Consegui. Muitas vezes é o que eu sinto quando eu tô lavando louça. Consegui tirar tudo. Tô ali, ó. Pô, legal. Faz nada. É isso aí. Exato. Tá tudo bem. De novo, a gente vive num mundo que é tão rápido hoje, principalmente, né, tecnologia, etc e tal, que não quer dizer que você tem que viver a vida naquela velocidade o tempo inteiro. Com certeza. Por exemplo, fazer um exercício de respiração. Hoje tem esse exercício no teu telefone, tem esse exercício no teu relógio. Cara, respirar por 3, 4, 5 minutos por dia. Não vai mudar nada. Ótimo. Exatamente. Não vai mudar o teu dia em nada. Não é que aqueles 3 minutos vão ser fatais nos seus outcomes, né? Não, tá tudo... E pode te ajudar muito. Com certeza. Então agora vamos pra pergunta final, tá bom? Eu queria que você me desse uma dica pra um jovem que quer ser você amanhã. Viva! Viva. Em primeiro lugar, eu vou voltar nessa... a vida, ela tem hora pra acabar. E a gente não sabe. Mas a única certeza que a gente tem é que ela vai acabar. Então, não olhe pra trás. Viva e, sabe, don't look back, no regrets. Vai pra cima, vai pra frente e aproveite realmente, porque esse é o maior presente que a gente tem, é estar vivo. Exatamente. É isso. Vambora, vamos Bora, viver. pra cima. Vamos viver. Para de ficar o dia inteiro no celular, fazer alguma coisa, ler um livro, não sei. Ou começa a monetizar esse Exato. conteúdo aí do Ou celular, coloca né? aí pra monetizar, Essa é a ganha economia dinheiro dos com o que você criadores, gosta. exatamente. Vai lá, pô, monetiza esse Ganha conteúdo, dinheiro. Você ganha não uma gosta de grana ver, e aí ó. vai viver. É isso aí, vive. É isso. Muito bom. Valeu, Valeu, Cardinho. tamo junto. Parabéns. Tamo junto, obrigado. Valeu.